Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é domingão e a gente está aqui. Antes de irmos à missa, vamos fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para a nossa vida, o que Ele quer de mudança para hoje. Ontem a gente via no seu Evangelho a tamanha misericórdia pela qual Ele tem por nós, a paciência. A paciência que nós demos frutos, frutos bons, Aquela figueira, ontem a gente via a figueira, aquela figueira que não dava frutos, que aquele agricultor todo ano ia lá, Mas ela não dava fruto e estava ali no meio das outras, atrapalhando, Mas aí o agricultor fala para o seu senhor: arranque, ela está atrapalhando as outras figueiras aqui. E o Senhor diz o quê? Não, vamos deixar mais um ano. Quem sabe se durante esse ano ela não dá frutos. Então, é esses frutos que Ele espera de nós. Então, todos os dias Ele me dá essa oportunidade, de dar o fruto, de deixar de ser uma figueira seca e passar a ser uma figueira que dá frutos. Então, a misericórdia de Deus para conosco é muito grande. Então, vamos ver qual o fruto que eu posso dar hoje, quando eu entendo um pouquinho a palavra de Deus. Vamos ver. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Estamos em Lucas. Hoje viemos para o capítulo 18. Capítulo 18. E o versículo é do 9 ao 14. A justificação é dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus vem em parábolas, Jesus falava em parábolas aos seus discípulos, Vamos entender mais uma vez. Os 12 que caminhava com ele, que foi em especial convidado por ele, que são seus apóstolos. Dá-se o nome de apóstolos, aqueles a quem já eram convertidos, trazendo para a nossa vida, aquele que caminhava com Jesus, aquele que vivia, que já tinha tido uma mudança de vida. Apóstolo. Todos os outros, toda a multidão que seguia, passou a seguir Jesus, eram chamados de discípulos. Nós estamos no meio dos discípulos. Nós somos os discípulos. Nós temos uma diferença entre os apóstolos. Os apóstolos, eles deixaram toda a sua vida para seguir Jesus. Deram o seu sim para seguir a Jesus. E nós estamos no meio dos apóstolos,
Estamos ali no meio dos discípulos, de toda a multidão. Fazemos parte dos discípulos e não dos apóstolos. Os apóstolos, em especial, existe uma diferença, não é? Então a palavra diz aqui que Jesus falava aos seus discípulos, ou seja, Jesus falava a toda aquela multidão que caminhava com ele. E Jesus fala uma parábola aonde aqui existe 2 tipos de pessoas, na qual todas duas são pecadoras. Se fala aqui do fariseu, que sabemos que eram pessoas hipócritas, que aparentemente vivia a lei de Deus, vivia os mandamentos, vivia dando dízimo à igreja, né? Vivia fazendo jejum, vivia de joelho no chão, vivia com a Bíblia debaixo do braço. Isso é trazendo para a nossa vida. Vivia ali, né? Mas por dentro eram podres. Podres porque não fazia verdadeiramente a vontade de Deus. Não dava esmola, não ajudava o pobre, a viúva, né, da época. Eram pessoas desonestas, né, os fariseus. Por outro lado, a gente vê uma outra classe de pecador, que eram os cobradores de imposto, ou seja, ladrões, que cobrava impostos altíssimos ali, principalmente das viúvas que não tinha, né, como pagar aquilo ali sem ter marido, né? Então, outra classe. Só que aí existe 2 diferenças muito grandes. Existe o fariseu, que é o hipócrita, né? O fariseu que se sentia salvo. No nosso meio tem muito fariseu, né? Muito fariseu. Assim como também tem muito cobrador de imposto também, né? Então, o que significa isso? A gente vê nitidamente diante do altar. A palavra diz que os 2 foram a um templo, a uma igreja. Chegando lá, um ficou do lado do outro, ajoelhou-se e foi falar com Deus. O fariseu, né, se sentia salvo. Por quê? Porque seguia a lei de Deus. Tudo que a igreja da época pedia, pagava o dízimo, fazia jejum, né, trazendo para a nossa vida, rezava o terço todos os dias, ia à Santa Missa todos os dias, ou ao culto protestante, né, andava com a Bíblia debaixo do braço, assim. As roupas eram severamente compostas, né? Pois é. E trazendo para o nosso catolicismo, recebia Jesus na Santa Eucaristia, vamos se dizer assim, muitas vezes até diariamente, né? Porque existem missas diariamente. Então, assim, mas por dentro o coração não fazia verdadeiramente a vontade de Deus, assim como nós. Eu sempre me coloco no lugar dos fariseus porque a gente tem um pouquinho de fariseu ainda. Mesmo que a gente entenda a palavra, mesmo que a gente peca, a gente deseja e a gente realiza, porque a gente é humano e a gente está aqui na terra para isso. Então eu me coloco sempre no lugar dos fariseus. Mas aí, por outro lado, do outro lado tinha o cobrador de imposto, o ladrão. Mas o ladrão, ele reconhecia, né, que ele era falho. Ele reconhecia que ele era pecador, ele reconhecia que ele roubava, né, que aquela função dele ali falava mais alto, né? Ele não resistia a cobrar os impostos ali, num valor altíssimo para aquelas pessoas. E Jesus mostra nesse evangelho que ele olha o nosso coração.
Muitas vezes a gente está praticando um pecado, mas a gente está ali sendo oprimido por aquele pecado. Por quê? Porque a gente já entende a palavra, a gente já sabe que não pode fazer aquilo ali, mas a gente sente o desejo de fazer, de realizar. Então a gente tem aquele cuidado de se ajoelhar, de pedir a Deus perdão, de pedir proteção, né? Então Deus está vendo que existe uma luta espiritual ali para que você passe por aquilo ali, né? Jesus sabe que somos humanos, vivemos entre humanos, então a gente tem esses desejos, né? De fazer coisas que não agrada o coração de Deus. E a gente faz mais essas coisas do que fazer a vontade de Deus que está aqui, né? Então vamos se dizer que muitos de nós estamos no papel do cobrador de imposto, do ladrão, mas que tem um coração arrependido das coisas que faz. Existe um temor dentro do nosso coração antes de fazer a coisa errada, né? Mas por outro lado, muitas vezes eu posso ser o fariseu, aquele que aparentemente é uma pessoa de igreja, é uma pessoa convertida, mas que tem um coração podre. E observa o irmão que está do lado. Quantas vezes você não vai à igreja, muitas vezes você deixa de orar para olhar quem está do lado, para olhar quem chega, para olhar quem sai, para olhar se a pessoa está com a roupa de marca, para olhar se a pessoa está com um sapato de marca, né? Se a roupa tá bufenta, se a roupa tá velha, se a roupa tá isso, tá aquilo, e você deixa passar a graça de Deus naquele momento, observando a vida do outro. Então nós também temos um pouquinho de fariseus. Resumindo, todos nós somos iguais. Só tem uma diferença. O que diferencia um do outro é o nosso coração, o desejo do nosso coração de mudar. Então, todos os dias a gente está aqui, tentando ler a palavra de Deus, todos os dias a gente está aqui, tentando mudar um pouquinho, né? Tentando ser obediente um pouquinho, mesmo que a gente caia, porque a gente vai cair várias vezes, porque somos humanos, mas a gente tem uma certa consciência de que a gente pode lutar contra aquilo, né? Então, Jesus vem dizer, um entrou, o outro não. Aquele a quem o coração estava ali se humilhando, reconhecendo que era pecador, entrou. E o outro que estava se exaltando, não entrou. Né? Aonde? No reino do céu? Aonde? Na vida eterna? Né? Por quê? Porque eu não posso olhar para o outro e apontar o dedo para o pecado do outro, porque eu também sou pecador. A gente observa que o fariseu e o cobrador de impostos, todos dois com os seus pecados. O fariseu não era ladrão, mas o cobrador de imposto era. O fariseu era falso no que falava, era falso no que mostrava. O cobrador de imposto, ele era ladrão, mas ele tinha um coração fiel a Deus e reconhecia do seu erro. Precisamos reconhecer os nossos pecados, dobrar o nosso joelho, deixar de olhar o pecado do outro, deixar de olhar a falha do outro. A gente precisa aprender hoje a deixar de dizer que porque somos da igreja, porque vamos à missa, porque vamos ao grupo de oração, porque a gente comunga Jesus na Eucaristia, né? Porque a gente reza o texto todos os dias. A gente é melhor do que aquele que não vai. A gente é melhor do que aquele que vive no mundo, tomando as suas cervejinhas, os seus churrascos, né? Quantos hipócritas que não aponta o dedo para quem está no forró-bodó tomando a sua cerveja e o seu churrasco. Muitas vezes, quantas pessoas daquelas ali têm a consciência do pecado, têm a consciência, tem ali dentro do seu coração um limite para não ultrapassar certas coisas erradas. Por quê? Porque tem um temor a Deus. Enquanto o outro, né, tá ali se humilhando, pedindo a Deus,
misericórdia pelas suas graças, né? Misericórdia, que Deus derrame sobre ele graças de misericórdias, né? Porque não tem a ver com isso aqui, não tem a ver com o que você está olhando. Você está olhando para mim, eu estou aqui falando da palavra de Deus lindamente, mas você não conhece o meu coração, né? Talvez eu nem viva a metade disso aqui que eu prego, que eu falo, né? Eu posso entender a palavra, mas posso não vivê-la também. Então só Jesus conhece o meu coração, e Jesus conhecia ali o coração daquele fariseu e o coração daquele cobrador de imposto. Então ali ele via, né? Então, aquele que foi humilde se humilhou. O que é se humilhar? É você reconhecer que você está errado. É você reconhecer a Deus que você peca sim todos os dias, e você não pode apontar o dedo para o outro. Porque quando você aponta o dedo para um ladrão, um político ladrão, vamos dizer assim, eu adoro citar políticos, né? Porque as pessoas apontam demais. Você, quando aponta para ele, os seus dedinhos aqui, ó, volta 3, 4 para você. Você aponta só um. Sabe por quê? Porque você tem o seu pecado. Eu tenho o meu pecado, né? Muitas vezes eu estou adulterando. Muitas vezes eu estou como é que se diz? Nas drogas, fazendo coisa errada, me prostituindo. Muitas vezes eu estou julgando as pessoas, né? A gente não vê tanto pessoas que vivem na igreja com a Bíblia debaixo do braço, julgando outras denominações, dizendo que adora isso, adora aquilo, que faz. Então, assim, eu não posso olhar para as pessoas e querer julgar o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, porque eu tenho as minhas próprias mazelas, existe dentro de mim. Então Jesus diz: perca seu tempo em sair da sua casa, perca o seu tempo com isso, em sair da sua casa, vir para os meus pés, se humilhar e dizer: Senhor, perdão pelas coisas que eu faço, perdão pelos meus pecados que eu cometo. Eu não tenho força de sair esse aqui também não. E deixar de olhar para o lado, deixar de olhar para a vidraça da vizinha, como se diz, e ver que a vidraça, que os lençóis da vizinha que está estendido ali, como se conta a história, né? Não está manchado, não está encardido. O que está encardido é o vidro da janela da sua casa que você não limpa, né? É mais ou menos assim. Então hoje a gente aprende e leva isso para a nossa vida. A gente não é diferente, porque todos nós estamos no mesmo barco. Somos feitos do mesmo barro. Pecador todos nós nascemos, né? Então, o meu pecado ele pode ser menor do que o seu. Hoje você pode estar aí roubando, matando, destruindo. O meu pode ser uma coisinha bem pequenininha para mim, mas eu não posso olhar para o outro que está roubando, matando e destruindo e querer julgar ele, né? Hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, um exemplo, né? A gente vê aí padres, vamos citar padres, que caiu na tentação de pegar uma mulher ou de pegar um menino, uma criança, seja lá o que for. Veja o julgamento da sociedade. Jogam pedra no padre como se o padre fosse santo. O padre, ele não é santo, ele é humano também, né? O fato dele dar ali o seu voto a viver unicamente para Cristo, isso não quer dizer que ele não possa cair, ele cai. Mas quem somos nós para apontar para ele e dizer que ele vai ser condenado, que ele vai ser excomungado, que ele vai ser isso? Ele pode ser afastado, mas excomungado não. Por quê? Porque só quem sabe do coração dele é Jesus Cristo. Talvez ele caiu, mas ele tenha consciência de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu fui fraco. E Jesus perdoa ele e condenar você. É por isso que eu não posso olhar o pecado dos outros e me sentir elevado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa convertida, minha gente. Eu me converti. Hoje eu saí do mundo. Eu não bebo, eu não fumo, né? Mas muitas vezes, aparentemente, eu estou traindo. Às vezes eu traio até dentro da própria igreja, né? Como a gente vê, até dentro da própria igreja. A gente vê
né? Muitos líderes aí que se envolvem com fiéis dentro da igreja mesmo, né? Mas aponta o outro. Aponta as estátuas da gente, que é tudo demônio, que é isso, que é aquilo, né? Então é isso. Não vamos apontar para ninguém, porque a gente também é pecador, né? Eu não sei de que lado a gente tá, se a gente é fariseu, se a gente é cobrador de imposto, né? Eu prefiro ser o cobrador de imposto. Por quê? Porque o cobrador de imposto tem um coração temente a Deus. Erra, mas pede perdão. Então hoje eu quero ser o cobrador de impostos. Eu não quero ser o fariseu, né? Eu não quero me exibir, eu não quero me sentir melhor porque eu sigo uma religião, né? Porque por dentro eu posso estar toda estragada. Amém? Um bom dia para vocês, um bom domingo em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.